Eu era doméstica na casa de um empresário rico e, no dia que ele me chamou no quarto dele, achei que ia ser demitida. Mas o que aconteceu naquele quarto mudou minha vida para sempre, porque ali descobri que o que existia entre nós não era uma simples relação de patrão e funcionária. Antes de continuar, se você está curiosa para saber o que aconteceu, deixa um like aqui, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está me assistindo. Sua presença aqui significa muito para mim. Meu nome é Regina. Tenho 61 anos hoje, mas quando essa história começa eu tinha apenas 28. Era 1992 e eu morava numa favela na zona sul de São Paulo com minha mãe doente e meus 2 filhos pequenos, o Lucas, de 7 anos, e a Júlia, de 5. O pai deles tinha nos abandonado quando a Júlia ainda estava na barriga. E desde então eu me virava como podia. Faxinas, lavagem de roupa, qualquer trabalho que aparecesse. Mas nunca era suficiente. O dinheiro mal dava para comida. E minha mãe precisava de remédios caros para o coração. Foi a vizinha, Dona Maria, que me indicou para o emprego. Ela trabalhava há anos numa casa grande no Morumbi. E a patroa dela estava procurando alguém de confiança para trabalhar na casa do filho. Um rapaz solteiro, empresário, que precisava de alguém para cozinhar, limpar, organizar a casa, salário bom, carteira assinada, folga aos domingos. Parecia bom demais para ser verdade. A entrevista foi numa segunda-feira. Peguei 2 ônibus e um metrô para chegar lá. Levei quase 2 horas. A casa ficava num condomínio fechado, daqueles com segurança na portaria, jardins bem cuidados, carros importados estacionados nas garagens. Eu me senti tão pequena ali, com minha roupa simples, minha bolsa velha, meus sapatos gastos. A portaria me olhou de cima a baixo antes de ligar para casa, confirmando que eu realmente tinha entrevista marcada. A casa era enorme, 3 andares, piscina, churrasqueira, jardim que parecia parque. Toquei a campainha com as mãos tremendo. Quem abriu foi uma mulher elegante, de uns 50 anos, cabelos presos num coque perfeito, roupa cara. Você deve ser a Regina. Sou Teresa, mãe do Roberto. Entre. O chão era de mármore, tão limpo que refletia minha imagem. Tinha quadros nas paredes, lustres de cristal, móveis que pareciam de revista. Nunca tinha estado num lugar assim. Ela me levou até a sala de estar. Sente-se aqui. Meu filho já vem. Quer um café, uma água? Não, obrigada, senhora. Fiquei sentada na ponta do sofá, tentando não tocar em nada, com medo de sujar alguma coisa. Dona Teresa me fez perguntas sobre minha experiência, sobre minha família, sobre minha disponibilidade. Eu respondia tudo com voz baixa, educada, tentando mostrar que era trabalhadora, confiável. Foi quando ele apareceu. Roberto, alto, devia ter uns 35 anos, cabelos castanhos bem cortados, olhos verdes que me olharam de um jeito que fez meu estômago dar um nó. Vestia uma camisa social branca, calça social escura, estava descalço. Tinha acabado de acordar, porque ainda tinha aquele ar sonolento, aquela marca do travesseiro no rosto. Bom dia. Você é a Regina? Levantei rapidamente. Bom dia, senhor. Sou sim. Ele sorriu. E aquele sorriso era caloroso, genuíno. Não precisa me chamar de senhor. Me chama de Roberto. Sou novo demais para ser tratado assim. A mãe dele reverteu os olhos. Roberto, essa é a moça que a Dona Maria indicou. Ela tem ótimas referências. Acho que vai servir perfeitamente. Ele me olhou de novo, daquele jeito intenso. Você tem filhos? Tenho, senhor. Digo, Roberto. 2. Um menino e uma menina. Ele assentiu, pensativo. E vai conseguir trabalhar de segunda a sábado? Minha mãe fica com eles. Ela mora comigo. Ótimo. O trabalho é simples. Limpar a casa, fazer almoço e jantar, lavar e passar roupa, manter tudo organizado. Você teria um quarto aqui, se quiser dormir durante a semana e ir para casa só no fim de semana. Ou pode ir e voltar todo dia, como preferir. Meu coração acelerou. Um quarto?
Aqui? Mas eu tenho meus filhos, não posso ficar longe deles. Ele deu de ombros. Então vem e volta todo dia, sem problema. Combinamos o salário, que era 3 vezes mais do que eu ganhava nas faxinas avulsas. Combinamos o horário, das 7 da manhã às 5 da tarde, e ele me deu um adiantamento ali mesmo em dinheiro vivo, para eu começar já na segunda seguinte. Você vai precisar de uniforme? Ele perguntou. Sua mãe respondeu por mim. Claro que vai, Roberto. Não pode trabalhar de roupa comum. Vou comprar uns conjuntos para ela. Saí daquela casa flutuando. Finalmente um trabalho fixo, com carteira assinada, salário bom. Ia conseguir pagar os remédios da minha mãe, comprar comida decente, talvez até juntar um dinheiro. A vida ia melhorar. Eu tinha certeza de. Comecei na segunda-feira seguinte. Dona Teresa tinha deixado 3 uniformes para mim, calça e blusa azul marinho, simples, mas de tecido bom. Cheguei às 7 em ponto, e Roberto já estava acordado, tomando café na cozinha. Vestia roupas de ginástica, disse que ia correr antes de ir para o escritório. Me mostrou onde ficava tudo, a lavanderia, os produtos de limpeza. Me deu uma lista do que ele gostava de comer. Nada muito elaborado, sabe? Comida caseira mesmo. Arroz, feijão, bife, salada. Não sou exigente. A rotina era tranquila. Ele saía cedo para o trabalho, voltava só no fim da tarde. Eu limpava a casa, que era enorme, mas ele praticamente só usava o quarto, o banheiro e a cozinha. Fazia o almoço dele, deixava pronto e aquecido. Passava suas camisas com cuidado, organizava seus ternos no closet. A casa cheirava a produtos de limpeza caros, a roupa lavada, a comida temperada. Era um lugar bonito de trabalhar, limpo, silencioso. Roberto era educado, mas distante. Bom dia, Regina. Como está? Está precisando de alguma coisa? Obrigado pela comida, estava ótimo. Sempre gentil, mas nunca passava disso. Eu era a empregada, ele era o patrão. Tinha uma linha clara que não devia ser cruzada. E eu não cruzava. Fazia meu trabalho, recebia no final do mês, ia para casa para os meus filhos. Mas eu notava coisas, pequenas coisas. Ele era solteiro, mas nunca trazia ninguém para casa. Nunca ouvi barulho de festa, de visita, de mulher. A casa era sempre silenciosa, vazia. Aos finais de semana, quando eu não estava lá, ele ficava sozinho. Isso me intrigava. Um homem bonito, rico, bem-sucedido como ele, que estava sozinho, às vezes o telefone tocava e eu atendia. Alô, residência do senhor Roberto. Quase sempre era a mãe dele, Dona Teresa, perguntando se ele estava bem, se estava comendo direito. Outras vezes era do trabalho, secretárias perguntando se ele já tinha saído. Mas nunca era uma namorada, uma mulher interessada. Isso era estranho. Um dia estava passando roupa na lavanderia quando ouvi um barulho vindo do andar de cima. Um gemido baixo, como se alguém estivesse com dor. Larguei o ferro, subi as escadas correndo. Senhor Roberto, está tudo bem? O gemido veio do quarto dele. Bati na porta. Senhor Roberto, posso entrar? A voz dele saiu fraca, rouca. Pode. Abri a porta e o vi deitado na cama, pálido, suando frio. Regina, acho que estou passando mal. Comecei a vomitar, estou com febre. Me aproximei, toquei sua testa, estava queimando. O senhor precisa ir no médico. Não posso, tenho reunião importante hoje. Não posso faltar. Mas você está com febre alta. Não pode sair assim. Vou ligar para o seu médico. Liguei para o consultório que tinha o número na geladeira. Expliquei a situação, eles mandaram ele ir lá imediatamente. Ajudei Roberto a se levantar, a se vestir. Chamei um táxi. Você vai comigo? Ele pediu. E havia algo vulnerável nos olhos dele que me fez assentir. Vou. No consultório, esperei na sala enquanto ele era atendido. 40 minutos depois, saiu com uma receita na mão. Virose, disse o médico. Nada grave, mas preciso ficar em repouso uns 3 dias. Voltamos para casa de táxi e eu o ajudei a se deitar. Vou fazer um chá para você, uma sopa leve. Precisa comer alguma coisa. Ele segurou minha mão antes que eu saísse do quarto. Obrigado, Regina. Obrigado mesmo.
Você não precisava ter vindo comigo. Fiz uma sopa de legumes, um chá de camomila. Levei tudo numa bandeja para o quarto dele. Ele comeu devagar, ainda pálido. Ficou quieto, depois perguntou: Você tem marido, Regina? A pergunta me pegou desprevenida. Não, tenho. Sou separada. Ele só mexeu a cabeça. Eu também sou só. Nunca casei. Nunca encontrei a pessoa certa. Havia uma tristeza na voz dele que me surpreendeu. Cuidei de Roberto durante aqueles 3 dias. Ia cedo para a casa dele, preparava suas refeições, levava remédio nos horários certos, trocava os lençóis suados. Ele melhorou rápido e no 4º dia já estava de pé, dizendo que precisava voltar ao trabalho. Regina, você foi um anjo. Não sei o que teria feito sem você. Sorri, constrangido. Só fiz meu trabalho, senhor Roberto. Ele me corrigiu de novo. Roberto, só Roberto. Depois daquele episódio, algo mudou entre nós. Não era nada óbvio, nada que alguém de fora percebesse, mas havia uma proximidade que não existia antes. Ele começou a ficar mais tempo em casa, chegava mais cedo do trabalho, às vezes sentava na mesa da cozinha enquanto eu preparava o jantar, conversando sobre o dia dele, fazendo perguntas sobre o meu. Como estão seus filhos? Sua mãe está melhor? Você gosta de trabalhar aqui? Eu gostava mais do que deveria. Gostava de cuidar daquela casa, de preparar comida para ele, de ver quando ele provava algo que fiz e elogiava. Sua comida é muito melhor que de qualquer restaurante. Você tem um dom. Aquelas palavras me aqueciam por dentro, de um jeito que me assustava. Eu era empregada dele. Não podia me acostumar demais, não podia criar expectativas. Mas era difícil não criar quando ele me tratava com tanto respeito, tanta gentileza. Dona Teresa vinha visitar o filho todo sábado. Sempre trazia alguma coisa, um bolo, uma torta, roupas que mandou fazer para ele. E sempre me tratava bem, mas com aquela distância natural de patroa. Regina, o banheiro da suíte precisa de uma limpeza mais profunda. Regina, as toalhas estão meio amareladas, vê se troca. Eu obedecia tudo, claro. Era meu trabalho, mas notava como ela olhava para o filho, sempre preocupada, sempre insistindo para ele sair mais, conhecer gente, arrumar uma namorada. Roberto, você precisa de uma esposa, ela dizia toda vez. Um homem da sua posição não pode ficar sozinho para sempre. Ele desconversava. Não estou sozinho, mãe. Tenho você me enchendo o saco todo sábado. Ela batia no braço dele, meio brava, meio rindo. Não brinque com isso. Você já tem 36 anos. Seus amigos todos já casaram, já têm filhos. O que está esperando? Ele não respondia, apenas mudava de assunto. Um dia estava limpando o escritório dele quando vi fotos na estante. Roberto mais jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos ao lado de uma moça loira, bonita, sorrindo. Peguei a foto para limpar a moldura e fiquei olhando. Eles pareciam apaixonados, do jeito que seguravam um ao outro, do jeito que olhavam um para o outro. Ouvi a voz dele atrás de mim. Essa é a Patrícia, meu noivado que não deu certo. Virei assustada, quase deixando a foto cair. Desculpa, eu só estava limpando. Não devia ter ficado olhando. Ele entrou no escritório, pegou a foto da minha mão, ficou observando com uma expressão distante. Fomos noivos por 2 anos. Ela terminou 3 semanas antes do casamento. Conheceu outro cara. Disse que tinha se apaixonado de verdade, que comigo era só confortável. Confortável, como se eu fosse um sofá velho. Senti uma dor no peito por ele. Sinto muito. Deve ter sido terrível. Ele deu de ombros, mas vi a mágoa nos olhos dele. Foi há 10 anos, já superei, mas acho que desde então eu parei de tentar. Parou de acreditar? Ele me olhou, surpreso com minha ousadia. Talvez, ou talvez tenha aprendido que ficar sozinho é mais seguro que se machucar de novo. Coloquei a foto de volta na estante. O senhor merece ser feliz. Merece encontrar alguém que veja o quanto é especial. Ele ficou me olhando por um longo momento, com uma intensidade que me fez corar. Obrigado, Regina. Os meses foram passando.
Eu completei 6 meses trabalhando lá, depois 8, depois 10. Minha vida tinha melhorado tanto. Consegui pagar todas as dívidas. Comprei um fogão novo, levei minha mãe em médicos melhores. Meus filhos estavam bem na escola, bem alimentados, bem cuidados, e tudo graças àquele emprego, graças a Roberto. Ele começou a me dar presente, pequenas coisas, nada extravagante, um perfume no meu aniversário, um vale-presente de uma loja de roupas no Natal, um brinquedo para os meus filhos. Quando protestei, dizendo que não precisava, ele insistiu. Você cuida tão bem de mim, Regina. É o mínimo que posso fazer. Mas eu sabia que não era normal. Patrões não davam presentes para empregadas, não do jeito que ele dava, com aquele carinho, aquela atenção. Comecei a sentir coisas que não deveria sentir. Quando ele chegava em casa, meu coração acelerava. Quando ele sorria para mim, eu sentia borboletas no estômago. Quando nossas mãos se tocavam por acaso, ao passar um prato, ao pegar algo ao mesmo tempo, sentia um choque elétrico. Isso era errado, completamente errado. Ele era meu patrão, rico, educado, de outra classe social, e eu era só a empregada, a doméstica que limpava sua casa e cozinhava sua comida. Mas ele também parecia sentir algo. Eu via no jeito que me olhava, no jeito que sempre encontrava desculpas para ficar perto de mim na cozinha, no jeito que perguntava sobre minha vida, meus sonhos, meus medos. Uma noite, estava terminando de lavar a louça do jantar quando ele apareceu na cozinha. Regina, posso te fazer uma pergunta, pessoal? Claro, você é feliz? A pergunta me pegou desprevenida. Parei de lavar o prato que estava na mão e me virei para ele. Feliz? Como assim? Ele se aproximou, se apoiou no balcão ao meu lado. Feliz, satisfeita com sua vida, realizada. Pensei por um momento. Sou grata. Tenho meus filhos, minha mãe, um emprego bom. Mas feliz? Acho que não penso muito nisso. Só vivo um dia de cada vez. E você? É feliz? Ele riu sem humor. Tenho dinheiro, uma empresa de sucesso, uma casa bonita. Deveria ser feliz, né? Mas não sou. Me sinto vazio, solitário, como se estivesse só existindo, não vivendo. Aquelas palavras ecoavam exatamente o que eu senti. Eu entendo, falei baixinho. Entendo perfeitamente. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume caro que usava. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Roberto quebrou o silêncio. Você me faz sentir menos sozinho. Só de estar aqui, de existir nessa casa, você traz uma vida que não existia antes. Olhei para ele e nossos olhos se encontraram. Havia algo ali, algo intenso, perigoso. Precisei de toda a minha força de vontade para me afastar. Está ficando tarde. Preciso ir embora. Ele assentiu, decepcionado. Claro. Boa noite, Regina. Boa noite, Roberto. Saí daquela cozinha quase correndo, peguei minha bolsa e fui embora. No ônibus, voltando para casa, segurei meu rosto nas mãos. O que estava acontecendo? Por que estava me sentindo assim? Era loucura, pura loucura. Mas meu coração não entendia de razão. Na semana seguinte, ele ficou mais distante. Chegava tarde, saía cedo, mal conversava comigo. Achei que tinha percebido o que estava acontecendo e estava criando distância. Era melhor assim, mais seguro, mais sensato, mas doía. Doía mais do que eu queria admitir. Até que, numa sexta-feira, ele chegou em casa mais cedo. Eram 3 da tarde. Eu estava dobrando roupas na lavanderia quando ouvi a porta da garagem se abrir. Fui até a sala. Senhor Roberto, aconteceu alguma coisa? Ele estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Regina, você pode vir aqui um minuto? Me sentei na poltrona em frente a ele, preocupada. Está tudo bem? Ele levantou o rosto e vi que seus olhos estavam vermelhos. Minha mãe quer que eu case com a filha de uma amiga dela. Está insistindo há semanas. Hoje ela marcou um jantar sem me avisar. Conheci a moça. É bonita, educada, da mesma classe, é social. Perfeita no papel,
Senti algo apertar no meu peito. E o senhor gostou dela? Ele balançou a cabeça. Não senti nada. Absolutamente nada. E sabe o pior? Percebi que não vou sentir nada por nenhuma dessas mulheres que minha mãe apresentar. Porque a pessoa que mexe comigo, que faz meu coração bater mais rápido, que faz essa casa ter sentido, está aqui, trabalha aqui. E é completamente errado eu sentir isso. O mundo parou, o ar ficou pesado, ele estava falando de mim. Tinha que estar falando de mim. Roberto, eu... Ele se levantou, veio até onde eu estava, se ajoelhou na minha frente. Eu sei que é loucura. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você é minha funcionária e isso complica tudo. Mas, Regina, há meses tento ignorar o que sinto. E não consigo mais. Você me faz sorrir, me faz querer chegar em casa, me faz sentir vivo de novo. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu também sinto, confessei. Também sinto tudo isso. Mas é impossível, Roberto. Você é meu patrão. É rico. Sua família nunca vai aceitar. E eu tenho filhos. Tenho responsabilidades. Não posso me dar ao luxo de sonhar com coisas impossíveis. Ele segurou minhas mãos. E se não for impossível? E se a gente tentar? Não soubemos o que responder. Ficamos ali no meio da sala, ele ajoelhado na minha frente, eu chorando, ambos assustados com aquela confissão. Tentar como? Perguntei finalmente. Sua mãe vai ter um ataque, a vizinhança vai falar. E meu emprego? Se não der certo, vou perder tudo. Ele apertou minhas mãos. Não vai perder nada, prometo. Vamos devagar, com cuidado. Não precisa ser público ainda. Só preciso saber se você sente o mesmo que eu. Sinto, admiti. E foi a primeira vez que falei em voz alta. Sinto sim. Mas tenho tanto medo, Roberto. Tanto medo de me machucar, de machucar meus filhos, de perder essa estabilidade que consegui com tanto esforço. Ele se levantou, me puxou para ficar de pé também e me abraçou. Foi o primeiro abraço de verdade que tivemos. Senti meu corpo inteiro tremer. Não vou te machucar. Ele sussurrou no meu ouvido. Juro que não vou. Decidimos tentar, mas em segredo, pelo menos no começo. Durante o dia, continuávamos a mesma rotina. Eu era a empregada, ele era o patrão. Mas depois que eu terminava o expediente, antes de ir embora, ficávamos alguns minutos juntos, conversando na varanda, tomando um café, apenas curtindo a companhia um do outro. Nada físico além de abraço, mãos dadas. Ele respeitava meus limites, meus medos. Foi ele quem me beijou pela primeira vez. Era uma quinta-feira, estava chovendo forte lá fora. Eu tinha perdido o ônibus e estava esperando o próximo, mas a chuva só piorava. Roberto insistiu que eu ficasse até passar. Espera aqui, vai pegar uma gripe se sair agora. Sentamos no sofá da sala, ouvindo o barulho da chuva batendo nas janelas. Ele estava perto, tão perto, que sentia o calor dele. Regina, posso te beijar? A pergunta me pegou, desprevenida. Olhei para ele, para o jeito que me olhava e assenti, sem conseguir falar. Ele se aproximou devagar, dando tempo para eu recuar se quisesse. E então, seus lábios tocaram os meus. Foi suave, gentil, cheio de cuidado. Meu primeiro beijo em anos. Meu primeiro beijo desde que meu ex-marido tinha me abandonado. E era completamente diferente. Era carinho, era respeito, era amor. Quando nos separamos, eu estava chorando de novo. Ele limpou minhas lágrimas com o polegar. Por quê? Está chorando? Porque é perfeito demais. Porque tenho medo que seja um sonho e eu vá acordar. Ele sorriu, aquele sorriso lindo dele. Não é sonho, é real. Eu sou real. Isso que a gente sente é real. As semanas seguintes foram as mais felizes da minha vida. Continuávamos escondendo, claro. Eu não contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para os meus filhos. Roberto também não contou para a família. Mas quando estávamos sozinhos, éramos apenas nós dois, um homem e uma mulher que se gostavam, que se entendiam, que se completavam de alguma forma estranha, mas perfeita.
Ele começou a me conhecer de verdade. Perguntava sobre minha infância, sobre meus sonhos que tinha abandonado, sobre o que eu queria da vida. Contei que tinha parado de estudar na 5ª série para trabalhar, que sempre quis aprender mais, mas nunca tive chance. No sábado seguinte, ele apareceu com um livro para você. Podemos ler juntos, se quiser. Eu te ajudo com as partes difíceis. Passávamos algumas noites apenas lendo. Ele me ensinava palavras novas, me explicava coisas que eu não entendia. Era paciente, gentil, nunca me fazia sentir burra. Você é inteligente, Regina, só não teve oportunidades, mas vou te dar todas as oportunidades que puder. Aquelas palavras me faziam acreditar que talvez aquilo pudesse dar certo. Mas a realidade bateu na porta numa manhã de sábado. Dona Teresa chegou mais cedo que o normal. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi a chave na porta. Ela tinha chave, claro. Era mãe dele. Entrou falando alto. Roberto, onde você está? Precisamos conversar sobre o jantar de hoje. Ele estava no escritório trabalhando. Desceu as escadas, ainda de pijama. Mãe, não sabia que você vinha hoje. Claro que eu vinha. É aniversário da sua tia Marta. Você prometeu ir no almoço dela e convidei a Juliana para ir também. Aquela moça do jantar. Ela está interessada em você, Roberto. Não pode perder essa chance. Fiquei paralisada na cozinha, com a faca na mão, fingindo cortar legumes, mas ouvindo cada palavra. Ele suspirou. Mãe, eu não estou interessado na Juliana. Já disse isso. Dona Teresa entrou na cozinha. Me viu ali. Bom dia, Regina. Bom dia, Dona Teresa. Ela pegou água na geladeira, voltou para a sala onde Roberto estava. Continuaram conversando, mas agora mais baixo. Captei pedaços da conversa. Você precisa de uma esposa apropriada, da nossa classe, não pode ficar sozinho para sempre. Aquela moça é perfeita para você. Roberto tentava argumentar, mas ela não ouvia. Quando ela foi embora, meia hora depois, ele veio para a cozinha. Estava visivelmente irritado. Desculpa você ter que ouvir isso. Minha mãe pode ser insistente. Forcei um sorriso. Ela só quer seu bem. Quer que seja feliz. Ele segurou meu rosto. Eu sou feliz. Com você. Mas ela não vai entender. Não agora. Precisamos de mais tempo. Mais tempo para quê? Para ela aceitar que está namorando a empregada? As palavras saíram mais amargas do que eu pretendia. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Regina, não é assim. Não é sobre você ser empregada. É sobre ela ser antiquada, preconceituosa. Mas ela vai ter que aceitar eventualmente. Quando? Quando você achar que ela está pronta. E se ela nunca estiver? A gente vai ficar escondido para sempre? Ele não tinha resposta. E aquele silêncio doeu mais que qualquer palavra. Fui embora mais cedo naquele dia. Disse que estava com dor de cabeça, o que não era mentira. Roberto tentou me fazer ficar, mas eu precisava de espaço, precisava pensar. No ônibus, voltando para casa, olhei pela janela e vi casais na rua. Casais normais, que podiam andar de mãos dadas, que podiam se beijar em público, que não precisavam se esconder. E percebi que talvez aquilo nunca fosse possível para mim e Roberto. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na sala com as crianças. Mãe, posso conversar com a senhora? Ela percebeu algo no meu rosto. Mandou as crianças brincarem no quarto. Sentamos na cozinha pequena, tomando café requentado. O que aconteceu, filha? Conheci alguém, mãe. Alguém bom, gentil, que me trata bem. Mas é complicado. Ela esperou que eu continuasse. É meu patrão. O Roberto. Minha mãe ficou pálida. Regina, você enlouqueceu? Homem rico não casa com empregada. Ele vai se divertir com você e depois vai casar com alguém da classe dele. Você vai perder seu emprego, sua reputação, tudo. Ele não é assim, defendi. Ele me ama. Ele... Disse isso? Não com essas palavras, mas... Então não disse nada. Ela cortou. Filha, pelo amor de Deus, cai na real. Você tem 2 filhos para criar. Um emprego bom. Não pode jogar tudo fora por uma fantasia. Fui dormir naquela noite com as palavras da minha mãe ecoando na cabeça. Ela estava certa?
Era só uma fantasia? Roberto estava brincando comigo? Não. Meu coração dizia que não. Mas minha razão dizia que sim, que homens ricos não ficam com empregadas, que eu estava sendo ingênua, boba, patética. Na segunda-feira voltei para o trabalho determinada a manter distância. Bom dia, senhor Roberto. Falei formalmente quando ele desceu para tomar café. Senhor Roberto, ele repetiu confuso. Por que está me chamando assim de novo? Porque é o certo. O senhor é meu patrão, eu sou sua empregada. Foi um erro esquecer disso. Ele largou a xícara de café bruscamente. Um erro? É isso que você acha? Que o que a gente tem é um erro? Não sei o que a gente tem. Respondi com a voz tremendo. Só sei que sua mãe nunca vai aceitar. Minha família acha que estou sendo idiota e talvez estejam certos. Talvez eu esteja vivendo uma fantasia que vai acabar mal. Ele veio até mim, segurou meus ombros. Olha para mim, Regina. Me olha. Olhei e vi lágrimas nos olhos dele. Você acha que eu faria isso se não fosse sério? Acha que eu colocaria meu coração, sua situação, tudo em risco se não sentisse algo real? Eu te amo. Ainda não tinha dito, estava esperando o momento certo, mas te amo. De verdade, as palavras me quebraram. Soluços saíram do meu peito. Eu também te amo. Mas amor não basta, Roberto. Amor não paga conta, não alimenta filho. Não muda o fato de que somos de mundos diferentes. Ele me puxou para um abraço. Então a gente constrói uma ponte entre nossos mundos, juntos. Mas você precisa confiar em mim. Precisa acreditar que vou fazer isso dar certo. Consegue fazer isso? Queria dizer que sim. Queria acreditar. Mas tinha tanto medo de me machucar, de machucar meus filhos, de perder tudo. Preciso de tempo, falei finalmente. Preciso pensar. Ele assentiu, triste mas compreensivo. Quanto tempo precisar? Vou estar aqui esperando. Passei 2 semanas num limbo estranho. Continuava trabalhando na casa dele, mas mantendo distância. Conversas eram curtas, profissionais. Eu evitava seus olhos, evitava ficar sozinha com ele. Roberto respeitava meu espaço, mas eu via a dor no rosto dele. Via como ele olhava para mim quando achava que eu não estava vendo. Via a tristeza, a frustração, a saudade. Foi minha filha quem mudou tudo. Júlia tinha 6 anos agora. E uma noite me perguntou: Mãe, por que você está tão triste ultimamente? A pergunta me pegou desprevenida. Estávamos na cozinha, eu preparando o jantar, ela fazendo lição de casa na mesa. Não estou triste, filha. Estou só cansada. Ela me olhou com aqueles olhos espertos demais para a idade dela. Você chora de noite, eu escuto. É por causa de trabalho? Sentei ao lado dela, passando a mão no cabelo dela. Não é trabalho. É que a mãe conheceu alguém especial, mas é complicado. Ela sorriu toda animada. Um namorado? Você tem um namorado? Mais ou menos. Mas ele é diferente, rico, e a avó acha que não vai dar certo. Júlia pensou por um momento. Ele é bom com você? Muito bom. Então por que importa se ele é rico? Se ele te faz feliz, não é isso que importa? A sabedoria simples de uma criança. Porque, realmente, por que importava? Porque eu estava deixando medo e preconceito ditar em minha vida? Roberto me fazia feliz, me tratava bem, me amava, e eu o amava. Talvez fosse hora de ser corajosa. Talvez fosse hora de lutar pelo que eu queria, mesmo que fosse assustador. No dia seguinte, cheguei no trabalho decidida. Roberto estava na cozinha tomando café. Bom dia, falei, e dessa vez minha voz estava firme. Ele levantou os olhos, cauteloso. Bom dia, Regina, você está bem? Estou, e quero conversar com você. Hoje à noite, quando eu terminar o expediente. Podemos conversar? Os olhos dele se iluminaram com esperança. Claro, claro que podemos. O dia passou devagar. Limpei a casa, preparei as refeições, lavei roupas, tudo no automático enquanto minha mente ensaiava o que ia dizer. Às 5 da tarde, terminei tudo, mas não fui embora. Fui até a sala onde Roberto estava trabalhando no laptop. Posso entrar? Ele fechou o computador imediatamente. Por favor. Sentei no sofá, ele sentou ao meu lado.
tomei uma decisão, comecei. Passei essas semanas pensando, com medo, me protegendo, mas percebi que estou fazendo exatamente o que sempre fiz, me contentando com menos porque acho que não mereço mais. E você me faz querer mais, Roberto. Me faz querer ser corajosa. Então sim, eu quero tentar. De verdade. Não escondido, não com medo. Quero estar com você. Ele me puxou num abraço tão apertado que mal consegui respirar. Você não sabe o quanto esperei ouvir isso. Não sabe o quanto essas 2 semanas foram difíceis. Mas ele se afastou, segurou meu rosto. Mas precisa saber, não vai ser fácil. Minha mãe vai surtar, a sociedade vai julgar. Vai ter gente falando mal, inventando coisas. Você precisa estar preparada para isso. Eu sei, e estou preparada. Ou pelo menos vou tentar estar. Ele sorriu, aquele sorriso lindo que fazia meu coração disparar. Então vamos fazer direito. Vamos jantar fora amanhã. Um restaurante de verdade. Quero te apresentar como minha namorada, não como minha funcionária. Meu coração acelerou. Mas amanhã é sexta-feira. Sua mãe sempre liga sexta de noite. E se ela quer te ver? Que ligue, que queira. Você é minha prioridade agora. E quanto mais cedo ela souber, melhor. Mas havia um problema. Seu emprego, ele disse pensativo. Não posso mais ser seu patrão se somos namorados. Não é ético. E não quero que ninguém diga que você está comigo por interesse. O que você acha de trabalhar em outro lugar? Posso te ajudar a encontrar algo melhor, com salário maior, inclusive. Senti um aperto no peito. Mas eu gosto de trabalhar aqui. Gosto de cuidar da sua casa. Eu sei, mas precisa ser assim. Pelo menos até a gente oficializar tudo, casar, se for isso que você quiser eventualmente. Casar. A palavra pairou no ar entre nós. Você está falando sério sobre casar? Ele segurou minhas mãos. Estou. Não agora, não vou te pressionar. Mas sim, quero casar com você um dia. Quero conhecer seus filhos direito. Quero que eles me vejam como alguém que vai cuidar de vocês. Quero construir uma família de verdade. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ninguém nunca quis isso comigo. Ninguém nunca me viu como alguém que valia a pena esse tipo de compromisso. No dia seguinte, arrumei-me com cuidado. Comprei um vestido simples, mas bonito com o dinheiro que tinha guardado. Deixei o cabelo solto pela primeira vez em anos. Coloquei uma maquiagem leve. Quando Roberto me viu, os olhos dele se arregalaram. Regina, você está linda. Absolutamente linda. Corei até a raiz do cabelo. É muito. Não sei me arrumar direito para esses lugares chiques. É perfeito. Você é perfeita. O restaurante era elegante, com luzes baixas, mesas com toalhas brancas, garçons de uniforme. Eu estava nervosa, segurando o cardápio sem saber o que pedir. Roberto percebeu. Quer que eu peça por nós dois? Confio no seu gosto. Ele pediu entrada, prato principal, vinho. Conversamos durante o jantar sobre tudo e nada. Sobre meus filhos, sobre o trabalho dele, sobre nossos sonhos. Era fácil estar com ele, natural, como se sempre tivéssemos sido assim. Estava na sobremesa quando vi. Dona Teresa entrando no restaurante com um grupo de amigas. Ela nos viu na mesma hora. Viu o choque no rosto dela, a confusão, depois o entendimento. Ela veio direto para nossa mesa. Roberto, o que significa isso? Ele se levantou, calmo, mas firme. Boa noite, mãe. Significa que estou jantando com minha namorada. Gostaria que vocês se conhecessem formalmente. Regina, essa é minha mãe, Teresa. Mãe, essa é Regina, minha namorada. O silêncio foi ensurdecedor. Dona Teresa me olhou e vi tanta coisa naquele olhar. Choque, raiva, desprezo, decepção. Sua empregada, você está namorando sua empregada. Ela não é mais minha empregada, ele corrigiu. É a mulher que eu amo e que você vai aprender a respeitar. Dona Teresa ficou vermelha. Precisamos conversar, em particular. Agora, Roberto olhou para mim. Você quer que eu vá? Ele balançou a cabeça. Não, não vou deixar você sozinha. Mas também não vou fazer uma cena aqui. Ele se virou para a mãe. Amanhã, mãe.
Vamos conversar amanhã na minha casa. Agora estou no meio de um jantar. Ela olhou para ele, depois para mim, com tanto ódio que me encolhi. Você está cometendo o maior erro da sua vida, ela disse com a voz gelada. E você, ela apontou para mim, vai se arrepender de ter se metido onde não foi chamada. Ela se virou e voltou para a mesa dela. Roberto sentou de novo, pegou minha mão que tremia. Sinto muito. Não imaginei que ela estaria aqui. Está tudo bem, menti, mas não estava. Meu coração batia tão forte que doía. Ela me odiava, completamente, e aquele ódio ia tornar tudo muito mais difícil. Você quer ir embora? Ele perguntou. Podemos pular a sobremesa. Balancei a cabeça. Não. Não vou deixar ela arruinar nossa noite. Vamos terminar o jantar. Ele sorriu, orgulhoso. Você é incrível, sabia? Mas aquela noite foi só o começo. No dia seguinte, Dona Teresa apareceu na casa do Roberto às 8 da manhã. Eu ainda estava lá, porque tinha dormido no quarto de hóspedes, a pedido dele, para começarmos o dia conversando sobre o futuro. Quando a campainha tocou, nós dois sabíamos quem era. Ela entrou como um furacão. Como você ousa? Como ousa me envergonhar assim? Eu te criei melhor que isso, Roberto. Roberto tentou manter a calma. Mãe, ninguém te envergonhou. Estou namorando alguém. É normal. Ela praticamente gritou. Alguém? Ela é sua empregada. Uma favelada com 2 filhos de pais diferentes. Todo mundo vai rir de você. Vai dizer que está sendo manipulado, que ela está atrás do seu dinheiro. Regina estava pálida, tremendo. Eu tentei intervir. Dona Teresa, eu entendo que é um choque, mas eu amo seu e não estou atrás de dinheiro nenhum. Ela me cortou com um olhar gélido. Você não fala comigo, não fala até eu te dar permissão. Roberto perdeu a paciência. Basta! Você não fala com ela assim. Não na minha casa, não em lugar nenhum. Seja educada ou vá embora. Dona Teresa ficou chocada. Você está me expulsando por causa dela? Por causa dela, por causa de mim, por causa de respeito. Escolha, mãe. Ela olhou entre nós dois, viu que ele estava falando sério e algo no rosto dela mudou. Ficou ainda mais frio, mais calculado. Está bem, se é isso que você quer, tudo bem. Mas não venha chorar para mim quando descobrir quem ela realmente é. Quando descobrir que só está com você pelo dinheiro. Porque é assim que gente como ela funciona. E ela saiu, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Depois que Dona Teresa saiu, desabei. Sentei no chão da sala e chorei. Todos os medos que tinha guardado vieram à tona. Ela tem razão, soluçava. Vão pensar que estou com você por dinheiro. Vão me julgar, julgar meus filhos. Talvez seja melhor terminar agora, antes que piore. Roberto se ajoelhou na minha frente. Segurou meu rosto com as 2 mãos. Olha para mim, Regina. Me olha. Você está com medo do que as pessoas vão pensar ou está com medo de ser feliz? A pergunta me deixou sem palavras. Ele continuou. Porque se for medo de julgamento, a gente enfrenta juntos. Mas se você realmente não quer isso, se não me ama o suficiente para lutar, então me diz agora. Não te eu amo, consegui dizer entre os soluços. Te amo tanto que dói, mas não quero arruinar sua vida. Não quero que se arrependa de mim um dia. Você não vai arruinar nada. Vai melhorar tudo. Já melhorou. E não vou me arrepender nunca, nunca, Regina. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. O círculo social de Roberto começou a cochichar. Alguns amigos ligaram, curiosos. Outros simplesmente sumiram. A mãe dele espalhou a história do jeito dela, pintando-me como aproveitadora, interesseira, destruidora de lares. Mas Roberto não recuou. Me apresentou para os amigos verdadeiros, aqueles que ficaram. Levou-me em eventos do trabalho, sempre me apresentando com orgulho. Essa é Regina, minha namorada. O mais difícil foi apresentar Roberto para os meus filhos. Marquei num sábado à tarde, num parque. Lucas tinha 8 anos agora. Era desconfiado, protetor. Júlia era mais aberta, curiosa. Esse é o Roberto, apresentei, nervosa. Um amigo meu muito especial.
Roberto se abaixou para ficar na altura dele. Oi, Lucas. Oi, Júlia. Sua mãe fala muito de vocês. Ouvi dizer que você joga muito bem bola, Lucas. E que você adora desenhar, Júlia. Lucas ficou sério. Você é namorado da minha mãe? Roberto não mentiu. Sou. Isso te incomoda? Lucas pensou por um momento. Você vai ficar? Ou vai embora que nem nosso pai? A pergunta me partiu o coração, mas Roberto respondeu com calma. Vou ficar. Não vou prometer que nunca vamos brigar ou que vai ser sempre perfeito, mas prometo que vou estar aqui. Vou cuidar da sua mãe e de vocês, se me deixarem. Lucas apenas assentiu, mas vi algo se suavizar no olhar dele. Os meses seguintes foram de adaptação. Roberto me ajudou a encontrar um emprego melhor, como recepcionista numa clínica médica. Pagava mais, tinha horários melhores. Ele conheceu minha família, minha mãe, que inicialmente era desconfiada, mas foi conquistada pela paciência dele. Meus filhos começaram a gostar dele, especialmente quando ele aparecia com presentes, não comprados para impressionar, mas pensados para cada um. Um livro de desenho para Júlia, uma bola de futebol nova para o Lucas. Dona Teresa não desistiu. Tentou de tudo para nos separar. Ofereceu dinheiro para eu ir embora. Tentou convencer Roberto que eu estava grávida para prender ele. Espalhou mentiras dizendo que eu tinha casos com outros homens. Mas Roberto não acreditou em nada. Investigou cada acusação e provou que eram falsas. Minha mãe está desesperada, ele disse uma noite. Mas vai ter que aceitar eventualmente, porque não vou desistir de você. Um ano depois que começamos a namorar, ele me pediu em casamento. Foi simples, na sala da casa dele, sem grande produção. Estávamos assistindo televisão, eu deitada no colo dele. Regina, me casa comigo? Levantei a cabeça, achando que tinha ouvido errado. O quê? Ele sorriu. Me casa comigo. Sei que é louco, sei que tem gente que vai dizer que é cedo, que não vai dar certo, mas eu acordo todo dia querendo te ver. Durmo todo dia pensando em você. Quero isso para sempre. Quero você, seus filhos, uma vida juntos. O que você diz? Chorei, como sempre. Mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura. Sim, eu caso com você. Ele tirou uma caixinha do bolso. Tinha planejado fazer isso mais romântico, com jantar e flores, mas senti que era a hora certa. O anel era lindo, simples, mas elegante. Colocou no meu dedo e ficou perfeito. Vamos fazer isso direito, ele disse. Vou conhecer seu pai biológico dos seus filhos se precisar. Vou pedir a bênção da sua mãe. Vou fazer tudo como deve ser feito. O casamento foi 6 meses depois. Pequeno, íntimo, só família próxima e amigos verdadeiros. Dona Teresa não foi. Mandou um recado dizendo que não ia assistir o filho cometer o maior erro da vida dele. Roberto ficou triste, mas não surpreso. Ela vai voltar um dia, ele disse, quando perceber que perdeu mais tempo sendo orgulhosa. E se não voltar, é uma escolha dela. Não vou deixar o preconceito dela estragar nossa felicidade. Minha mãe chorou o casamento inteiro. Depois, me abraçou forte e sussurrou. Eu estava errada. Ele realmente te ama. E você merece isso. Merece ser feliz. Lucas e Júlia foram da minha e pajem radiantes nos trajes novos. Ver a felicidade deles, ver que tinham aceitado o Roberto como parte da família, foi melhor que qualquer presente. Os primeiros anos de casamento foram de ajuste. Mudamos para uma casa menor, mais simples que a dele, porque eu não me sentia confortável naquela mansão. Roberto aceitou sem reclamar. Casa é onde você está, ele disse. Resto é só tijolo. Meus filhos o chamavam de padrasto, mas com carinho, com respeito. Ele os ajudava com lição de casa, ia em reuniões escolares, ensinava Lucas a jogar bola melhor. Tivemos uma filha juntos 2 anos depois do casamento, Isabela. E quando segurei aquele bebê nos braços, com Roberto chorando ao meu lado, senti que tinha tudo, absolutamente tudo que sempre sonhei, mas nunca acreditei que fosse possível. Dona Teresa só voltou a falar com Roberto quando Isabela nasceu.
Ela tinha 4 meses quando a avó apareceu na porta. Vim conhecer minha neta. Ela disse, orgulhosa demais, para admitir que estava errada. Roberto olhou para mim, deixando a decisão ser minha. Deixei ela entrar. Ela segurou Isabela e vi suas defesas caírem. A bebê sorriu para ela e Dona Teresa começou a chorar. Sinto muito, ela disse, olhando para mim. Sinto muito por tudo. Você provou que eu estava errada. Você ama meu filho, cuida dele, faz ele feliz, e eu fui tola demais para ver. Não foi instantâneo, levou anos para construirmos um relacionamento de verdade, mas, eventualmente, Dona Teresa me aceitou. Vinha para almoço aos domingos, trazia presentes para os meus filhos também, não só para Isabela. Pediu desculpas mais vezes do que eu conseguia contar, e eu perdoei, porque guardar rancor não ia mudar o passado, só ia envenenar o futuro. Hoje, 33 anos depois, olho para trás e vejo a jornada. Roberto está aqui ao meu lado, grisalho, mas ainda lindo. Ainda me olhando do mesmo jeito que olhava naquela cozinha há décadas. Lucas é advogado, casado, me deu 2 netos. Júlia é professora, também casada, com uma filha. Isabela está na faculdade, estudando medicina. Dona Teresa faleceu há 5 anos, mas antes fez questão de me dizer que eu tinha sido a melhor coisa que aconteceu para o filho dela. Se você está me ouvindo agora e está num relacionamento que a sociedade julga, que sua família não aceita, que parece impossível, deixa eu te dizer uma coisa. O amor verdadeiro vale a luta, vale cada lágrima, cada medo, cada obstáculo. Não vai ser fácil. Vai ter momentos que você vai querer desistir. Mas se for real, se for recíproco, se os dois estiverem dispostos a lutar juntos, vale cada segundo. Eu era doméstica, ele era meu patrão. Éramos de mundos completamente diferentes. Mas quando ele me chamou naquele quarto, quando confessou o que sentia, descobrimos que não éramos patrão e funcionária. Éramos apenas 2 pessoas solitárias que encontraram uma no outro o que faltava e construímos algo lindo dessa improvável combinação. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o preconceito te roubar a felicidade. Se você encontrar alguém que te ama de verdade, que te respeita, que está disposto a enfrentar o mundo ao seu lado, segura, luta por ela. Porque no fim, o que importa não é o que os outros pensam. O que importa é acordar todo dia ao lado de alguém que te faz querer ser melhor, que te faz sorrir, que te faz sentir que você é suficiente. E você é suficiente. Sempre foi. Só precisa acreditar nisso.